Bom dia, Fortaleza, bom dia, Ceará. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E tudo que você colocar a mão, venha ser poderosamente abençoado pela mão sacrossanta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar com Deus nessa manhã linda. Poder de Deus, unção de Deus. Nós começamos, meu Pai, meu Deus, esse dia glorificando o Teu santo nome, buscando a Tua presença, buscando, meu Deus, uma aproximação maior contigo. Nós temos ciência, convicção que sem o Senhor, meu Pai, nós não somos nada. Sem a luz que ilumina, sem a força que o Senhor nos dá, meu Pai, toda manhã, meu Deus, estamos, meu Pai, condenados a fracassar. Mas quando o Senhor, meu Deus, nos guia, quando o Senhor, meu Deus, nos fortalece, tudo é diferente. Tudo, meu Pai, a nossa visão muda. Meu Pai, a nossa esperança, a nossa alegria, meu Deus, é diferente. E que o Senhor venha abençoar essa pessoa. Essa semana, meu Pai, vai ser semana de muitas respostas para esse que me acompanha. Essa semana vai ser semana de muitos milagres. Eu declaro isso na vida dessa pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém, amém. Vai ser uma semana de muita bênção, tá bom? Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé, do missionário R.R. Soares. Isso mesmo. Coloca o missionário aí. Coloca o nosso missionário. Isso! Missionário R.R. Soares já está, meu irmão, em ativa há muitos anos pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, levando liberdade aos cativos. E tem Igreja da Graça aqui em Fortaleza? Claro que tem. Igreja da Graça, ó. O missionário R.R. Soares tem aqui e eu tenho um prazer de estar com vocês aqui na nossa igreja. É um lugar de adoração, de paz, lugar de busca da presença de Deus, lugar onde a palavra de Deus é pregada e, meu irmão, e nós determinamos, usamos a autoridade do nome de Jesus para mandar tudo aquilo que não é da tua vida, que não é para estar na tua vida embora, em nome de Jesus. Coloque em tela cheia, o povo adorando, buscando, glorificando a Deus. É nesse lugar de paz, de bênção, é nesse lugar, meu irmão, que nós buscamos a presença de Deus. E meu amigo, minha amiga, você é uma pessoa escolhida de Deus, você tem que entender isso. E o escolhido de Deus, ele tem que estar num lugar apropriado para crescer na fé, para ter entendimento. Se você é uma pessoa que tem tudo para vencer, mas não tem, meu irmão, o alimento certo, meu irmão, vai ser desperdiçado muita coisa boa que tem em você. Então eu chamo agora a sua atenção para muito mais daquilo que vai acontecer aqui. Antes, como de costume, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café, solta aí a vinheta do café, aleluia. Glória a Deus. E tem que ser quente, né? E você vai tomar um cafezinho quente. Obrigado, servo de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos tomar um café. Vamos ver se esse café tá frio. Aqui, ó, café com boas notícias. A palavra de Deus é boa notícia. Então receba agora a boa notícia, ó. Esse tá bom, hein? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu lar. Essa semana tem que começar bem. Tem uma palavra que eu quero dividir com você, hein? Você que é uma bênção de Deus, você é uma bênção, você vai guardar essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Gente, eu vou mostrar para vocês, passou essa semana aí de negócio de carnaval, uma bagunçaiada, é ou não é verdade? É bagunça, é festa da carne. Pastor, mas existe na Bíblia algo que fala sobre a carne, sobre o carnaval? Existe, gente. No próximo bloco, eu vou mostrar biblicamente, na Bíblia, que a palavra de Deus fala contra o carnaval e você fica pulando carnaval. Não dá, irmão, misericórdia. Vou tomar até um café aqui agora para ver se você acorda aí. Tá maravilhoso, glória a Deus. Ó, no próximo bloco eu vou mostrar para vocês na Bíblia que a Bíblia fala contra carnaval. E olha, essa semana nós vamos fazer oração forte de libertação em quase todos os cultos, melhor dizendo. Nós vamos fazer oração de libertação em todos os cultos, para mandar todo o mal embora em nome de Jesus Cristo.
Fica agora com o testemunho, com a chamada de quarta-feira que eu vou estar aqui orando pela sua família. Vamos lá, em nome de Jesus. É uma bênção sobre a vida do meu filho, que a gente nunca contou isso na igreja, em canto nenhum. A gravidez da minha esposa, quando ela chegou no final do 7º mês para o 8º mês, se tornou gravidez de risco. E o coração do meu filho apresentou uma falha de concepção, digamos assim. Sim. Ele era dividido em 2 por baixo. A médica que estava fazendo o pré-natal dela, quando ela escutava o coração, via alguma coisa fora de compasso, mas não identificava. Encaminhou para fazer um exame. Nesse exame identificou que o coração tinha um sopro atípico e que poderia se recuperar antes mesmo da criança nascer. Quando acontece isso, se recupera antes da criança nascer. Fez um segundo exame antes da criança ir para o parto. Em vez de diminuir a falha, tinha aumentado. Disse, não, fique tranquilo, a gravidez continuou sendo de risco, ela continuou sendo acompanhada mais ainda de perto pelo plano de saúde, pelos hospitais, pelos médicos. Quando ela voltou para o quarto, porque ela teve que ficar na UTI, que já foi outra bronca que eu passei, tive que ficar com a criança sozinho 48 horas, porque ela ficou na CTI, e Deus sustentou a vida dela, porque foi uma gravidez de risco. Aí, quando ela voltou para o quarto, fizeram outro exame na criança, permanecia lá. E o buraco no coração tinha aumentado mais ainda. A médica falou, pai, mãe, não se apavorem, fiquem tranquilos, mas assim que você sair daqui, leve para o pediatra, e o pediatra vai encaminhar para o cardiologista pediatra. Levamos para o pediatra, o pediatra disse, olha, aqui dá para ver que está fora do normal realmente. Tem que ir para o cardiologista, que é um conhecido meu. É o melhor que tem aqui no Recife. Nessa época a gente morava em Recife. Você vai ser acompanhado com ele lá, porque é urgente o caso dele. A gente foi. Chegou lá, o médico auscultou o coração da criança e disse, pai, eu não vou mexer, vamos deixar a natureza, ele usou essa palavra. A natureza fazer o trabalho dela. Daqui a 6 meses você conta o tempo, volta aqui, e a gente vai decidir o que é que faz. Com 6 meses chegou lá, ele auscultou o coração novamente, a falha lá dava para perceber, para quem é médico e tem experiência, facilidade de perceber isso daí. Vamos encaminhar para o Hospital Português para fazer um exame. Chegou no Hospital Português, a falha tinha aumentado mais ainda, novamente, lá fez o exame. Ele ainda era pequeno, tinha menos de 1 ano de idade. Voltamos para o médico. Chegou no médico, o médico disse... E aí, doutor, vamos logo fazer a cirurgia? Eu falando para o médico, né? Se é para fazer, vamos logo fazer a cirurgia, porque eu não quero que ele fique assim, que se prolongue mais. Porque o diagnóstico do médico tinha era que ele não ia ser uma criança normal, não ia poder correr, não ia poder brincar, não ia poder fazer nenhuma atividade física. Porque ele sabe mais é correr, né? A alimentação dele ia ser totalmente diferenciada. Ele ia viver sendo acompanhado por médicos, tomando medicação. Esse foi o diagnóstico que a gente recebeu em todo o procedimento que a gente ia fazer. Quando voltamos para esse médico, na situação, ele disse, pai, não é assim não. Vamos deixar agora Deus ser Deus. Isso foi a segunda consulta com ele. Eu não vou tocar nessa criança, não. Eu vou deixar Deus ser Deus na vida dele. Isso foi a palavra do médico. Aleluia. E eu só vou tocar nele depois que a gente fizer outro exame nele daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, volte aqui, você vai pegar outra requisição, vai fazer outro exame lá no Hospital Português e depois vocês voltam para mim, para a gente decidir o que vai fazer. Mas antes, ele repetiu pela 3ª vez. Minha esposa está aqui, pode confirmar. Vamos deixar Deus ser Deus. E a gente voltou, fez o exame no Hospital Português. No dia de fazer o exame no Hospital Português, a gente chegou lá cedo, apreensivo. Virou essa criança para um lado, para o outro. A médica botou ele de cabeça para baixo, praticamente, para poder pegar a parte do coração, porque era bem por baixo do coração essa abertura. Sim. E vira para um lado e o menino, kkkk, começou a rir porque ele achou começar a achar engraçado. E a gente apreensivo e eu chorando, né? Porque a situação era delicada, muito delicada. O médico disse, olha, não deixa ele correr. O que os outros médicos, não deixa essa criança correr. Criança espiritada, né, como a gente fala aqui no Nordeste, não deixa ela correr, não deixa fazer nada, porque ele não pode correr, porque... Sim. Aí a médica, isso daí, pastor, a gente ficou
uns 40 minutos fazendo esse exame. Aí a médica pediu os outros exames à minha esposa. Minha esposa foi na mochila, pegou os outros exames, ela leu os exames todos. Leu, voltou, virou o menino de cabeça para baixo de novo, para um lado, para o outro, vira, disse: minha gente, olha, vou dizer uma coisa a vocês aqui. Por esses exames, diz que o menino tinha essa abertura no coração, essa falha. Sim. Um sopro. Mas aqui eu não vejo nada. O que eu vejo aqui no local é uma cicatriz muito fina, muito delicada, que nenhum cirurgião conseguiria fazer. Mas eu sei que essa criança não fez cirurgia porque ele não tem nenhuma marca de abertura no peito dele. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aplaudir Jesus! Bom dia, servo de Deus, tudo bem? Bom dia. A paz, qual o nome do Senhor para todo Jorge. mundo? Oi, Jorge, tudo bem? O que Deus fez aí? Entre várias, né? Que Deus está sempre presente em nossas vidas. Teve uma fase da minha vida, que muito recente, que eu quis trocar de emprego. Tinha uma grande empresa que eu queria muito trabalhar lá, e eu tenho um amigo que trabalha nessa empresa. E ele falou assim para mim: Jorge, se você vier, eu apoio, vai dar certo. E eu conversei com Deus, né, como eu faço sempre, né, nas minhas orações, aqui na igreja e também em casa. E eu falei: Senhor, se for da tua vontade, que dê tudo certo. Só que, assim, para os homens ia dar tudo certo, né? Só que diante das minhas orações, eu sempre frisava, participei de todas as entrevistas até o final. Só que eu não fiquei, né? Não consegui ficar. E dentro das perspectivas, era para não ter ficado, né? E eu pedi a Deus, se não for da tua vontade, que eu não fique. E como a gente é um ser humano, né? Aí a gente ficou triste, eu fiquei muito triste. Mas aí se passou uns 2 meses. Aí eu encontrei a pessoa que ficou no lugar que eu ficaria, né? E ele falou assim para mim: Jorge, a vaga que você ia ficar, e eu fiquei, acabou. Não existe, foi extinta da empresa. Então, assim, se você conversa com Deus e pede, né, aquilo que você acredita que Ele vai fazer de bom para você, confia, né, que Ele vai fazer o melhor para você. Sim. Então, assim, Ele viu que não deixou eu ficar porque não ia dar para mim, né, não ia ser para mim, eu ia perder meu emprego que eu tinha, né, que hoje eu fui promovido. Olha aí. Então, existe, né, a presença dele em tudo que ele faz pela gente. Se a gente acredita, conversou com ele, acredita que dá certo. Colocou Deus, né? Assim, tem que perguntar, buscar a direção de Deus. O senhor buscou a direção de Deus? Então, busquei de todas as formas possíveis. Doeu, né? Doeu naquele momento, porque nós somos seres humanos. Sim. E tem aquele sentimento, né? Mas vale a pena confiar na direção de Deus. Valeu a pena. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Obrigado. Glória a Deus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Eu vou mostrar para você agora, em nome de Jesus, está aqui o desafio. Eu falei que tem a Bíblia fala a respeito do carnaval e contra o carnaval. Aí a pessoa que pulou não sabe da responsabilidade que ela tem uma vida com Deus. Vamos lá, pastor, o senhor falou, não tem não, pesquisei aqui no Google, não tem não. O pessoal vai lá pro Google, né? Não tem problema não. Gálatas capítulo 5, a Bíblia fala no versículo 19. Gálatas 5, 19. Coloca aí se você quiser. Diz assim, ó. Porque as obras da carne são o quê? Manifestas. Ela vai se manifestar. As obras da carne são manifestas.
as quais são prostituição. Olha aqui para mim, aqui, traz aqui para mim. Carnaval tem prostituição? Pode colocar aqui em tela cheia que eu vou acompanhar. Vamos lá. Carnaval tem prostituição? Tem ou não tem? Aumenta ou não aumenta? Carnaval tem prostituição. Impureza, lascívia. O que mais? Coloca o versículo 20. Idolatria. O que mais tem no carnaval é idolatria. Idolatria. Feitiçarias. Meu amigo, são rituais a céu aberto. Pessoas que participam ativamente em rituais satânicos no carnaval. O que mais? Inimizade. Claro que tem, né? Porfias, emulações, iras, revolta, raiva, pelejas, brigas, disseções, heresias. Não acabou não, versículo 21. Diz assim, invejas. Os homicídios, tem muito homicídio. O que tem de morte no carnaval não é brincadeira. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia é categórica. Então, tudo isso que eu falei está incluído em um só lugar, nessa festa. Talvez você vai falar assim, pastor, não tem nada a ver. Está cheio de gente, meu irmão, perdendo coisas importantes na vida com esse discurso. Não tem nada a ver. Tem pessoas perdendo o casamento, a vida, a família, o melhor que Deus tem para a vida dela, para a vida dele, com esse discurso não tem nada a ver. Meu amigo, servir a Deus tem grandes benefícios. Tem grandes benefícios. Você se torna ali, você recebe o poder de ser filho de Deus. Mas o que as pessoas não querem hoje? Os deveres. As pessoas querem os benefícios, mas não querem os deveres. E, meu irmão, ser de Deus, ser uma pessoa da fé, ser uma pessoa, meu irmão, abençoada, você tem que entender que você tem que levar consigo os deveres de um homem, de uma mulher de Deus, de uma pessoa escolhida. Às vezes você está aí, pastor, Deus entende. Olha, pastor, olha, Deus sabe que eu sou fraco. Meu amigo, nosso Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Ele mostrou para mim e para você que é possível. Todas as coisas. Pastor, eu estou muito fraco na fé, eu estou desanimado, alguma coisa me esfriou na fé, alguém se levantou contra mim, olha pastor, eu estou sendo tão perseguido, aí eu uso dessas coisas para me distrair. A Bíblia ensina o seguinte, quando você estiver muito cercado de inimigos, situações difíceis se aproximaram de você, você tem que olhar para o céu e perguntar, de onde vem meu socorro? De onde vai vir o seu socorro? De onde vai vir a sua justificativa? De onde, meu irmão, de onde vai vir a mão operante do Senhor? A mão justa que vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Meu amigo, você está se esquecendo disso. Então, mas nós estamos aqui, através da Santa Palavra de Deus, para lembrar você que você tem que ser uma pessoa separada. A Bíblia fala, a Bíblia diz assim, no versículo, coloca no versículo, por favor, versículo 16. Eu li o versículo 21, né? Coloca, por favor, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Você pode observar uma coisa, quando a pessoa ela passou esse ambiente agora, esse momento de carnaval, tem pessoas que passaram por isso, esse momento de carnaval, ela começa a sentir uma solidão, ela começa a sentir um vazio, começa a sentir uma tristeza profunda, e eu quero agora chamar sua atenção para isso. Às vezes você, sem saber, você que está me assistindo, sem saber, na inocência, porque para você é cultural, pular carnaval, né? É isso aí, ora, alegria, mas agora você está numa tristeza profunda. Eu quero te apresentar a verdadeira alegria, e essa está no Senhor. Vou fazer oração para desfazer tudo que você, sem pensar,
ou sem ter noção, participou de uma feitiçaria, de um ritual maléfico, de um ritual que está trazendo para você prejuízo. Coloque imagens, por favor, do carnaval. Pode botar, não tem problema nenhum. Pode colocar imagem do carnaval. Aí são as brigas, são as iras. Isso aí no meio, nesse ambiente, tem roubo. Todo tipo, aí os demônios estão agindo. Aí a ação do inferno está agindo. Por que ele está agindo nesse momento? Porque é onde a carne, ela não coloca mais, onde a carne não tem limite. Os seus desejos, os seus impulsos, é o que fala mais alto. E quantas pessoas passam por humilhação. Aí, mas eu quero que, por favor, coloque agora na tela, em nome de Jesus, lá na escola de samba, os rituais que as pessoas fazem. Exatamente. Coloca isso. Isso aí não é um ritual para você? Isso aí não é um ritual? Rituais. Então, e a pessoa ela participa, e as pessoas aplaudem, e saem desse ambiente carregadas. Saem desse ambiente cheio de coisa ruim, cheio de pensamento negativo. Então, homem de Deus, mulher de Deus, eu vou estar nessa semana orando forte para libertar as pessoas aqui, através do nome da autoridade de Jesus, o nome de Jesus Cristo. Pastor, quarta-feira eu começo com essa oração. Quarta-feira agora, a primeira reunião, 7 da manhã, 9, meio-dia, 3 da tarde e a última, às 19 horas, em nome de Jesus Cristo. Eu espero você. Fique agora, em nome de Jesus, com depoimentos, pessoas que participaram da reunião, foram abençoadas, e meu amigo, e saíram daqui maravilhadas com o poder de Deus. Vamos lá. Boa noite. O que a senhora achou do culto? Maravilhoso, meu Deus. Só vindo aqui pra pessoa ver como é bom aqui, viu? A senhora está sendo daqui feliz ou triste? Muito feliz. Muito. Seu João, como que o senhor está saindo desse culto abençoado? Com certeza, a palavra foi muito forte. Nós temos que colocar nossa fé em ação, né? Porque a palavra de Deus diz, né? Aquele que crê nele vê a glória dele, né? Amém. Então todos estão saindo abençoados aqui com a palavra e que Deus abençoe todos. Amém. Para uma semana de vitória. De vitória, de conquistas, né? De realizações, de bênção e tudo de bom, né? Na presença do Senhor. O que você achou do culto hoje? Rapaz, o culto foi uma maravilha, glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, foi a melhor coisa que eu já vim passar no dia. E a palavra de Deus falou contigo? Foi, falou, fortemente. Está sendo daqui feliz ou triste? Maravilhoso, tô feliz demais. É sim. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. 986757493. Esse é o telefone. Daqui a pouco eu quero mandar um alô, um oi para todos os irmãos que me acompanham nesta programação de 6 às 7 da manhã aqui na Rede TV, o Café com Boa Notícia. Deus abençoe sua vida abundantemente. Tem muita coisa, mas muita coisa que vai acontecer nesses dias em nome de Jesus Cristo, aqui nesse lugar de adoração. Vou mostrar para vocês onde nós nos encontramos e glorificamos e determinamos ali na vida das pessoas milagres. Você sabe onde é que fica a Igreja Internacional da Graça de Deus? Vou mostrar aqui na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Exatamente, esse lugar, meu irmão, muito bem localizado e também preparado para receber não só você, mas também toda a sua família, sua casa, em nome de Jesus. Hoje, ainda hoje, 9 da manhã e às 19 horas, oração da prosperidade. É um clamor que é feito em prol da prosperidade do povo. Hoje, com o pastor Lúcio, mas quarta-feira eu estarei orando por você, declarando
transformação, salvação para sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu me encontro perdido esses dias, eu estou me encontrando tão cabisbaixo, triste. Esse é um lugar onde é propício para coisas ruins acontecer. Começa a mudar a sua mente, que é um lugar fértil para os milagres acontecerem. Meu irmão, tudo que existe hoje passou na cabeça de alguém. Você vai entender que você vai ser muitas vezes atacado. E é na presença de Deus, um lugar, meu irmão, como esse, onde Jesus foi encontrado. Pastor, como assim? O que o senhor quer dizer com isso? Jesus foi encontrado. Jesus foi encontrado aqui. Quando a mãe e o pai, quando ele tinha 12 anos, eles não notaram que Jesus estava distante deles. Quando eles voltaram ao caminho, ficaram 3 dias sem ver Jesus, encontraram ele na casa, no templo, buscando, adorando. É nesse lugar de adoração que você vai ser abençoado. Eu posso dizer isso. Vou mostrar para vocês pessoas que vieram à casa de Deus e foram abençoadas. Aqui, ó. Aqui. Mostra aqui, rapidinho. Vai lá. Coloca aí. Luiz, você mancava? Eu vinha mancando. Faz favor aqui, Luiz. Imita como é. O senhor veio assim? A senhora é o que dele? A senhora? Esposa? Ele veio assim? Mas Luiz, e agora? Agora que teu joelho foi tocado pelo poder de Deus. Fala aí. Eu não estava conseguindo apoiar. Não conseguia sustentar o peso do corpo. No joelho. A dor era forte aqui. Mas Na rótula. Agora você foi tocado, Luiz. Mas agora foi no poder. Olha, Luiz. Eu não estava podendo nem estirar aqui a perna. Estou estirando, ó. Luiz, ó, você foi tocado. Lembra quando você jogava bola? Lembro. Nos que então anda agora que nem um jogador agora, um jovem. Aleluia! Volta, Luiz. Volta, Luiz. Cadê aquele pique? Aquele pique de jogador. Glória a Deus, aleluia. Luiz, tá abençoado, Luiz. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Problema do coração. Orei também no coração. Uma dilatação no átrio esquerdo. E eu fico sem conseguir respirar direito. Não conseguia encher o pulmão de ar. Aí quando o senhor falou para respirar, oração específica do coração, eu estava sem poder respirar. Aí o senhor pediu para respirar 3 vezes. Aí liberou. Olha que lindo. Liberou. Olha que coisa bonita. Respirei fundo 3 vezes. Aleluia. E o cansaço passou. Vamos aplaudir Jesus, que Ele é santo. Bom dia, servo de Deus. Tudo bem? Bom dia, pastor. Qual o seu nome? Nacélio. Oi, irmão Nacélio. O que Deus fez? Há dias, pastor, que eu venho com dor no joelho. Dor no joelho, E como é que... Movimenta esse joelho para eu ver aqui. Como é que é? Como é que estava essa dor? Inclusive, eu estou até com um tensor nos 2 joelhos. Isso. E aí? Agora tá... Se fizesse isso aí, doía? Doía, eu não podia nem levantar isso aqui. E agora? Agora eu estou levantando os 2. Ó. É só buscar Jesus, né? Verdade. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. O que Deus fez em nome de Jesus? Conta a bênção de Deus aí. É o seguinte, em 2021, eu fui diagnosticada com uma osteoporose crônica. E de lá para cá eu venho trazendo esse problema e cuidando, mas sabendo que o médico disse que não tinha cura, porque estava crônico, foi uma coisa de muito tempo. E para não tomar muito tempo aqui, e aí quando começou essa campanha aqui, essa campanha que está acontecendo assim, e aí eu comecei a fazer o tratamento, fui para o médico e ela pediu uma eu levei a antiga e ela pediu uma nova. Vamos ver o que acontece. Aí eu fui, fiz todos os exames. Antes de eu levar para ela, eu trouxe aqui. Aí eu mostrei até para a esposa do pastor Regis e ela disse, irmã, leva para consagrar no altar. Só que eu subi aqui só e entreguei a Deus. Pai, está aqui. O meu problema é esse aqui. E eu sei que o Senhor já me curou. E aí, depois foi que eu fui mostrar para o pastor, para o médico. Aí, ela pediu aqui. O exame, pediu para fazer outro exame. Eu já tinha feito, que ela tinha pedido,
É porque eu fiz o novo e o velho, eu trouxe os dois, que é para... O novo e o velho, tá aqui. Tá aqui, esse aqui. Esse aqui foi 2021, tá aqui. O senhor vê aqui é esse mesmo. Esse aqui é eu. Esse lá daqui é o meu esquerdo. O senhor tá vendo isso aqui para cá, né? Sim. O esquisito. Era aqui. Aí ficou assim, fazendo esse tratamento. Quando foi agora, no dia 4 de agosto, eu fiz esse aqui. Eu levei para ela ultimamente e ela olhou e comparou com esse daí. E olha aí. Sim. E ela disse, não tem mais nada, não existe mais osteoporose aqui não, viu? Mas não era crônica? Era crônica. Aí eu disse assim, doutora, e aí? E ela disse assim, ela olhou para mim e disse, sumiu. Aí foi quando eu entrei e falei, foi Deus que fez. Aí eu comecei a falar de Deus para ela, viu? E ela ficou tão empolgada com isso e disse... Aí quando ela disse, no seu sangue deu que a senhora está com um pouco de açúcar no sangue. Eu disse, mas eu não aceito. E ela já disse assim, glória a Deus. Glória a Deus. Muito animada e eu disse, me dê seu nome, está no meu livro de oração. E ela ficou muito feliz. E foi assim, essa vitória. Aqui o antes e o depois, pessoal. Vamos glorificar a Deus. Que bonito. Glória a Deus, aleluia. Você viu pessoas sendo abençoadas aí. E você também pode fazer parte dessa família em nome de Jesus. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Daqui a pouco eu volto com muito mais. Em abril de 2025, exibimos a novela do Júlio, em que ele conta que durante a reforma da fazenda da família, José, o netinho dele, se afogou na piscina e viveu um milagre. Segundo os médicos, se o garoto sobrevivesse, ficaria em estado vegetativo. E agora, Júlio vai contar sobre a trajetória de vida dele e as bênçãos derramadas sobre a família. A nossa vida antes era muito difícil. Antes da gente conhecer o Senhor Jesus e frequentar a Igreja da Graça, era muito difícil. Eu trabalhava em fazenda, tirando leite, roçando pasto. Quando eu casei, eu fui morar na casa de um irmão, porque eu não tinha casa para morar. Quando nós conseguimos um barracão para morar, um barracão de 3 cômodos, de telha de amianto, não tinha piso, era piso grosso, não tinha água dentro de casa, não tinha banheiro. A minha esposa estava grávida, a gente tinha que pegar um balde de água lá fora e levar o balde para ela lavar as vasilhas, porque não tinha água encanada dentro de casa. Não tinha o chuveiro, não tinha vaso, só tinha um buraquinho. Um dia eu estava grávida da segunda e a pequenininha estava com uns 9 meses. Aí eu fui dar banho nela e fui tomar banho também nesse banheiro. Ela passou no buraco. Consegui pegar pelo cabelo e voltar ela para trás. Como tinha umas pontas de ferro, veio rasgando as pernas dela, coitada. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha TV dentro de casa. Por volta do ano 2000, Júlio foi evangelizado pela primeira vez. Eu fui convidado por um afilhado meu para fazer uma visita na Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí daí para cá a gente não saiu mais não. Depois dessa época que eu conheci Jesus, junto com a minha família, a nossa vida transformou. Eu assistia muito o programa do missionário, né? Um determinado dia eu vi ele pregando sobre a fé. É crer que Deus, ele pode trazer à existência aquilo que não existe. E a partir daquilo a gente não aceitou mais aquela situação. Também eu vi o missionário pregando que se a gente quiser e ouvir, a gente come o melhor dessa terra. Deus não é limitado. Pedir uma vida melhor, né? Pedir casa melhor. Em 2005, resolvemos, eu e mais 3 amigos, montar uma empresa. Eu patrocinei antes mesmo de ter. Eu trabalho na indústria, na área de manutenção de refratários, dando manutenção em fornos que fabrica cimento, fabrica ferro gusa, fabrica aço. E a minha empresa, nós chegamos a prestar serviço. Além do Brasil, nós fomos para Costa Rica, fomos para Trinidad e Tobago, fomos para Colômbia, fomos para Bolívia,
fomos para o Chile, fomos para os Estados Unidos, dando manutenção nas fábricas, nos fornos de alta temperatura. Devido à minha baixa escolaridade, por exemplo, eu não tinha facilidade nem com o português correto e nós fomos fazer obra no exterior e Deus preparou tudo. Era contrato que só grandes empresas multinacionais faziam e nós fazíamos sem ter nenhuma dificuldade. E essa empresa, ela prosperou muito com isso. Eu prosperei, a minha família prosperou de trabalhador de fazenda. Hoje nós temos fazenda, nós temos vários imóveis de aluguel, graças a Deus. As minhas filhas todas fizeram faculdade particular. Então, assim, a nossa vida de lá para cá mudou muito e graças a Deus para melhor. Não concedeu, até mais. Aí em 2019, nós vendemos para uma multinacional essa empresa. As empresas nos contratam, tanto eu como os outros sócios, para dar consultoria, tanto aqui no Brasil como no exterior. Sinceramente, eu não esperava chegar onde nós chegamos hoje, graças a Deus. Eu não tinha capacidade de imaginar que hoje eu estaria do jeito que nós estamos, graças a Deus. Eu tinha certeza, a fé em Deus, que eu ia melhorar de vida, que Deus ia nos tirar daquela dificuldade. Mas, assim, em momento algum, a gente esperou que a gente ia ter fazendas. Nós moramos num condomínio fechado, que é o melhor da cidade que a gente mora. Graças a Deus. Deu casa, deu muita coisa. Não, deu tudo de bom para nós. A gente não pode reter, a gente precisa multiplicar e é através do patrocinador, do coluna, das ofertas e do dízimo que a gente entende que mais pessoas, outras pessoas têm o direito de se realizar na vida igual nós realizamos. É impossível viver sem Deus, é impossível não ter comunhão com Deus, é impossível levantar de manhã sem agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo sol, pelo enxergar, por poder caminhar, viver com Deus. Não tem vida sem Deus. Oh, glória a Deus, que bonito. Glória a Deus, aleluia. Você viu que coisa linda? Que testemunho bonito. Então vem participar conosco aqui, ó, na Igreja da Graça, Igreja Internacional da Graça de Deus. Vou mostrar para vocês como é fácil chegar. Por favor, um vídeo muito explicativo, como é fácil chegar aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Bom, o Senhor Deus falou com Jeremias que ele pegasse um rolo que usava naquele tempo de pergaminho, né, para fazer um livro,
de todos os palavras que ele tinha falado. E ele mandou então para o rei da Babilônia. Jeremias 36, versículo 23. E sucedeu que, tendo Geudi lido 3 ou 4 folhas, estava começando, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Acabou? Não. Eles sofreram a pena. Não corte a Bíblia, não jogue a Bíblia fora, põe dentro do seu coração. Amigo, você vai ter sucesso. Vamos orar agora? Pai, eu oro, amarro todo mal, proíbo de existir, digo fora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus, aleluia. Pode mandar a sua mensagem de onde você está nos assistindo, nos acompanhando. 98675-7493. Eu vou mandar um abraço aqui para a irmã Terezinha Souza. Irmã Terezinha, Deus abençoe. Ela está pedindo aqui para mandar um abraço para a turma lá do Jardim Iracema. Povo do Jardim Iracema, Deus abençoe você. Ela pede também oração pela filha. Que Deus abençoe sua filha, Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus, você que nos acompanha, manda aí a sua mensagem, estou lendo aqui agora, manda um bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe em nome de ela. Mandou um áudio aqui, deixa eu ver se dá para ouvir o áudio, ó. Pastor Isaías, bom dia para o Senhor, para a sua família e para a sua equipe maravilhosa, tenha um ótimo dia. Eu lhe peço, meu pastor, quando o Senhor falar nos bairros, fale no Jardim Iracema, que no Jardim Iracema também tem servos de Deus. Com a graça de Deus, eu só tenho a lhe agradecer por tudo. Deus abençoe mais e mais. Enche essa igreja com a graça de Deus, com o poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um abraço para a senhora em nome de Jesus Cristo. Um abraço para todos que nos acompanham todas as manhãs em nome de Jesus, tá bom? Você vai ficar agora com a mensagem e eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. E daqui a pouco eu volto para aquela oração da fé em nome de Jesus. Olha, o diabo é sujo. Deixa eu dar uma olhada na hora para não deixar o negócio. Porque eu tenho pouco. Eu vou dar só um exemplo no Velho Testamento. Posso? Rápido, só um exemplo. Lá em Números 12. Abra lá. Aqui eu poderia encerrar aqui a mensagem, que é muito forte isso aqui. Só para dividir com vocês e você meditar lá. Números 12, versículo 1 diz assim, ó. Depois eu vou colocar em outras versões. Isso aqui é muito forte. Jesus, fala conosco. Ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Meu irmão, 2 irmãos aqui falando do irmão. Daquele que foi escolhido por quem? Quem é escolhido por Deus aqui? Não acho que não vão procurar situações contra você. Sempre vão falar de você. Sempre. E vão falar até mesmo pessoas que você menos espera. Às vezes, a pessoa que está no corpo junto com você. Que o diabo, infelizmente, enganou com a divisão. E aqui, olha o engano da divisão, ó. Diz assim, ó. Por causa da mulher cuxita, da mulher etíope, os etíopes, ali naquele tempo, eles tinham pele o quê, pessoal? Escura, cuxita, escura. A mulher negra. Eles estão agora procurando uma ocasião, e é assim, a divisão é assim, ó. A pessoa começa a procurar um comentário, uma conversa para dar o start para a crítica. E aí, o start da crítica aqui foi a cor da pele da esposa de Moisés. A Bíblia diz o seguinte, que tomara, aí a Bíblia fala, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, questionando a comunhão que Moisés tinha com quem? Por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só tem comunhão com ele? Por que Deus... É desse jeito, escuta o que eu estou falando. A divisão, ela vai se levantar para colocar um ponto de interrogação na sua comunhão. Às vezes não vai falar diretamente com você. Olha como é que a divisão trabalha. Aqui tudo é para o reino. Aqui tudo, pessoal, em prol da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esse povo que está agora deixando a divisão entrar, é que eles possam alcançar a terra prometida. Tem uma promessa de Deus
para a sua vida, para a sua família, mas Satanás, o nosso adversário, ele vai usar uma coisa chamada divisão e coisas pequenas para entrar no coração da pessoa, para tirar aquela pessoa do reino e da vontade de Deus. Diz assim, ó, não falou também por nós? E a Bíblia diz que o Senhor ouviu. A divisão entrou, eles estão questionando, peraí, só Moisés pode ser usado? Só Moisés pode ser... É o corpo brigando com... É um membro brigando com outro membro. Mas, poxa, eu queria tanto ser o pé, olhando para a orelha e falando assim, eu queria tanto ser orelha. Eu queria tanto ser um olho. Eu queria tanto ser a boca que fala tão bem. Isso é divisão. Que onde Deus te colocou é onde você tem que honrar. E se Deus quer te transformar numa orelha, numa boca, numa cabeça, seja o que for, Ele tem poder para fazer. Enquanto você tem que fazer com amor e dedicação aquilo que Deus ordenou e confiou na sua mão. A Bíblia diz no versículo 3, diz assim, ó. Não, volta o 2. O 2 é forte que no final está assim, ó. E o Senhor ouviu. Sabe, a primeira pessoa que se incomoda com a divisão é o próprio Deus. Quem entende? E quem tem sensibilidade vai ser tocado e avisado. A Bíblia fala no versículo 3, diz assim, ó. E era o varão Moisés muito manso, tranquilo, mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha, pessoal, você pode ser uma pessoa mansa, tranquila, respeitosa, fala com todo mundo, mas sempre vai ter alguém para falar mal de você. Você não é uma pessoa que procura confusão, você é uma pessoa que vigia, você é uma pessoa tranquila, mansa, mas, irmão, sempre vai ter alguém que vai testar a tua mansidão, tua paciência. Só que, no caso do Moisés, ele não ouviu nada. O Moisés até então não sabe de absolutamente nada. Mas quem ouviu foi quem? Deus. Deus está ouvindo essa murmuração. Deus está ouvindo esse disse-me-disse. Deus está ouvindo o espírito de divisão entrar no coração de Miriam e de Arão. Que o espírito de divisão não entre no teu coração. Está cheio, pessoal. Nos ministérios, na igreja. Principalmente nas igrejas. Principalmente nas igrejas. Meu irmão, traidores, mau caráter. Você ouviu o que eu falei? Homens até que são usados na obra de Deus para ser... E olha, eu já falo e repito. E quando eu falo e repito, eu me coloco também, que eu não tenho medo, não. Ser usado não significa... Eu falo isso aqui com frequência. Ser usado não significa ser aprovado por Deus. Deus pode usar qualquer um na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Não significa que é aprovado. Tem muitos que são usados. Pastor, o fulano era tão usado por Deus. Por que ele traiu? Por que ele saiu? Por que ele fez isso? Então, mas não é aprovado por Deus. Porque uma coisa, versículo 4 diz assim, coloca o 4, vocês vão entender. Por que Deus usou Moisés e não os outros? E logo o Senhor disse a Moisés, e Arão e Miriam, não é isso? E Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três, pegou os fofoqueiros, aqueles que estavam, desculpa a expressão, mas é verdade, aqueles que estavam causando divisão, pegaram eles e colocaram no meio. O nosso Deus, Ele quer resolver agora a divisão publicamente. Se a divisão começou escondido, Deus vai fazer o quê? Publicamente. A Bíblia fala no versículo 5, coloca por favor. Então o Senhor desceu na coluna. A coluna é o próprio Deus. Eu até li isso aqui. Nós estamos num propósito. Eu sou coluna de Deus, não é assim? Eu sou coluna da casa de Deus. A coluna que é o próprio Deus que guiava eles de dia pela coluna de nuvem e à noite pela coluna de fogo. O próprio Deus. O próprio Deus desceu à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam. E eles saíram ambos. Aí o nosso Deus fala exatamente isso aqui, versículo 6. Cuidado com o espírito de divisão, pessoal. E disse, ouve-me agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, porque eles eram profeta. Se entre vós houver profeta,
Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Pode ter certeza que eu falo com o profeta, eu falo com vocês. Eu vejo Deus falando assim, ó, se precisar falar com vocês, eu falo. Se precisar dirigir com vocês, eu me dirijo a vocês. Se precisar tratar com vocês, eu trato. Mas com Moisés é diferente. E por que Moisés é diferente? Versículo 7, coloca, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus não escolhe o capacitado para falar, para tratar, para dar grande responsabilidade. Deus escolhe o fiel. Você tem que ser fiel, irmão. Homem de Deus, mulher de Deus. Fiel a quê, pastor? Ao propósito colocado na sua mão. Foi confiado algo na sua mão. E o espírito de visão, ele sempre vai tocar. Você tem que ser fiel. Pastor, como? Fiel na tua casa, com a tua família, com o teu casamento. Fiel a Deus, pessoal. Não é a frequência que você vem à igreja. Claro que é muito importante estar aqui. Fiel é Deus, é quando o pirracento do marido se levanta para tirar a sua paz. A pirracenta da esposa, que às vezes está na carne, tenta tirar você. Pastor, o que eu faço? Seja fiel a Deus. Que é Ele que cuida, que é Ele que ensina, que é Ele que coloca no caminho. Aquele pirracento do irmão, por causa de herança, fez uma confusão terrível. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Quem entendeu? Aquele que se levantou de alguma forma, está tentando trazer divisão. Da sua parte você não quer briga, da sua parte você não quer confusão. O Moisés era o homem mais manso da terra. Mesmo assim, rapaz, caçaram, como diz o outro, né? Caçaram conversa com ele. Tentando questionar a comunhão dele, né, com Deus. Começaram a falar, criticar da esposa dele. Sempre tem uma conversa, mas a Bíblia está falando aqui que ele se revela intimamente para quem é fiel. Deus se revela intimamente para quem é fiel em todas as coisas. Quem quer que Deus se revele na sua vida intimamente? Seja fiel, meu irmão. Versículo 8, coloca amigo, por favor. Boca a boca falo com ele. E de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Meu irmão, quem se deixa ser enganado pela lepra, que é a lepra da divisão aqui, que vai vir uma lepra forte aí. Quem se deixa ser enganado, fica distante. Olha o que aconteceu. Pastor Jorge, por favor, coloque na NTLH a partir de agora. Eu quero ler com bastante atenção com as pessoas. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Aleluia. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? 9. Na NTLH. Aí o que a Bíblia fala, pessoal? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Irmão, o pior castigo da divisão é a falta da presença divina. O pior castigo para uma pessoa que foi enganada pela divisão é a falta da presença de Deus naquele lugar. Se você, amigo, deixar a divisão entrar dentro da tua casa, do teu casamento, na obra de Deus, na sua comunhão com Deus, meu irmão, o castigo não é a lepra que vai acontecer agora, vai acontecer com Miriam. O castigo é a falta da presença de Deus. Olha o versículo 10 agora, que a Bíblia diz, ó, assim que Deus o quê? Lê, pastor Regis. Assim que Deus o quê, pastor Regis? A nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. A nuvem era quem? Era Deus. A nuvem, a presença de Deus saiu por causa do espírito de divisão que eles não notaram. Eles não notaram o diabo agindo, o espírito de divisão entrando, meu irmão, e deixaram a presença de Deus sair sobre a vida deles. Isso aqui é muito forte. No mesmo instante, Miriam foi atacada
por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. O Arão deve ter tremido na base, né? Ele estava dando ouvido lá para Miriam, conversinha. Na hora que ele viu a Miriam ficar branca como a neve, ele falou: rapaz, deixa eu dar uma escapada por aqui. Sim ou não? Deixa eu dar meu jeito. Se fosse um cabra macho de verdade, eu também pequei contra o Senhor. Quando o temor de Deus está no teu coração, você confessa. Tem gente, meu irmão, que perdeu o temor de Deus, não confessa mais. Versículo 11. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. No momento de quê? Falta de temor, falta de vigilância. Falta de temor, falta de vigilância, o espírito de divisão entra e acaba com tudo. Versículo 12. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Nossa! Meu Deus do céu, olha como é que a Miriam estava. Versículo 13, essa aqui é uma versão nova. Então Moisés orou assim a Deus: ó Senhor, não, o Senhor, né? Ó Deus, eu te peço que o que, pessoal? A cure. O Moisés está aqui, ó. Não, peraí, vocês erraram. Não, mas vamos continuar na união aqui. Sim ou não? Só uma pessoa assim, Deus confia em colocar grandes responsabilidades. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus, e vamos para a oração, e Deus vai te abençoar muito. Ó, então, todas as reuniões, já começa quarta-feira, vou fazer uma oração para mandar todo o mal embora. Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Eu quero que você prepare o seu coração para não aceitar e nem permitir a ação do mal, nem na sua vida e muito menos nos seus familiares. Em todos esses dias, melhor dizendo, todos esses domingos do mês de fevereiro, nós fizemos aqui a oração da proteção. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus protegeu e guardou todos, não só os irmãos da nossa igreja, mas também os seus familiares. Isso aí aconteceu em todos os domingos. Nós consagramos esse azeite, o povo veio, recebeu uma unção sobre a vida deles, o mal não tocou na vida deles. Eu quero fazer essa oração por você em nome de Jesus. Vamos orar? Poder de Deus, eu consagro agora esse copo com água, junto com essa pessoa que me acompanha. Poder celestial, toca agora, enche, meu Pai, agora com o teu poder, as moléculas dessa água, e quando essa pessoa beber da água, o sofrimento da alma, a tristeza, a dor, a angústia, a frieza espiritual, vai sair em nome de Jesus. A dor que essa pessoa tem na articulação, hoje foi uma luta para essa pessoa andar, porque teve fraqueza nas pernas. Essa mulher, meu Deus, por causa de um acidente, teve sequelas gravíssimas. Mas o teu poder pode restituir agora todos os movimentos que por causa desse acidente essa pessoa não consegue se movimentar. Eu uso agora da fé, ou dor de cabeça, ou mal. Se essa pessoa, meu Deus, está, Pai, com labirintite, com tonturas, eu declaro essa pessoa livre agora em nome de Jesus. Dá força para essa pessoa vir à igreja, meu Pai, nessa quarta-feira, buscar pela sua família, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção de Deus na vida desse povo, e quem crê, diga amém. Beba da água em nome de Jesus. E glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu te espero aqui hoje com o pastor Lúcio, 9 da manhã. Daqui a pouco ele vai estar no altar orando pelas pessoas. 9 da manhã e também às 19 horas. Depois tem a nossa oração quarta-feira. Aquela oração em prol da família. Eu te espero aqui em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa,
Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença.